Graça e paz, irmão amado do Senhor. Queria falar um pouco de uma experiência que eu tive com Deus, um arrebatamento no retiro da minha igreja, Shalom, que houve nesse final de semana. A minha apóstola orou em mim. Aí eu caí no mover, irmão, aí eu fui levado numa experiência no céu, o anjo do Senhor me levou nessa experiência e eu vi coisas maravilhosas lá no céu que Deus fez, que Deus preparou para os amados dele, para os escolhidos dele. Para aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente e que não mede esforço nenhum para fazer a vontade de Deus, que viva a sua vida para Deus. Eu vi o lugar maravilhoso lá no céu, meus irmãos. Fico muito feliz em compartilhar isso com vocês. O Senhor mostrava um lugar muito bonito lá no céu. Muito maravilhoso, irmão, muito lindo. E aquele lugar grande, aquele lugar muito espaçoso, era um jardim muito bonito, tudo bem cuidado, tudo da forma mais zelosa. E os anjos estão zelando por aquele lugar muito lindo, irmão, tipo um bosque, mas nada comparado aqui nessa terra. Era muito maravilhoso, irmão, muito lindo mesmo. As coisas de Deus, elas são tudo perfeitas, tudo lindo, maravilhoso. E cheguei naquele lugar, o anjo que estava do meu lado, que ele me levou. Aí ele mandou passar por uma rua muito bonita, aquela rua, parecida com cristal. Aquilo ali, quando eu olhava, aquilo ali brilhava, aquelas ruas brilhavam. Era muito lindo aquilo ali. E o anjo me levou, mandou caminhar. Aí eu caminhei vendo aquelas coisas, aqueles bosques, aquele campo. Muito bonito. E cheguei num lugar, um lugar muito bonito também. Ia para o jardim, as flores e as árvores também, muito bonito naquele campo, tudo perfeito, tudo limpinho. E eu via muitos anjos naquele lugar. E passando pela frente lá, eu vi aqueles anjos lá. E tinha muita criança ali, muita criança mesmo, de todos os tamanhos. Era crianças pequenas, era criança já jovem, já pessoas ali, também aquelas crianças pequenas que as mães, os pais não querem, que abandonam, que dão para adoção, que não querem os filhos, que as pessoas, as mães, que não rejeitam os seus filhos, os órfãos mesmo. Aí eu perguntava do anjo o que significava aquele lugar, e ele respondia que era o lugar das crianças lá. E nesse momento que ele falava isso, veio lá de dentro e abriu a porta desse jardim, desse lugar, e era um senhor já, um senhor já de idade, um semblante muito bonito, tudo bem vestido e com umas percatas no pé.
um homem muito educado, um homem que... Aí ele veio pro meu lado, aí eu perguntei dele o que significava aquele lugar. Aí ele chegou pro meu lado e ele se apresentou primeiramente para mim. E ele me chamou e falou o nome dele. O nome dele se apresentou para mim. Ele falou que o nome dele era Mardoqueus. Aí eu fiquei assim. Eu disse, o meu nome é Mardoqueus. Aí ele falou, o que você estava perguntando do anjo? Eu vou lhe falar tudo para você. Aí ele falava para mim, olhe para esse lugar e vê essas crianças brincando com anjos. Aí eu olhei, as crianças tudo brincando com os anjos, as crianças muito felizes naquele lugar. Aí elas corriam, elas brincavam, pulavam nas nuvens. Aí cada vez que aquelas crianças elas pulavam nas nuvens, e ela ficava pulando assim, saltitando, tudo bem leve, mas calma. Aquelas crianças sorrindo, felizes, ali brincando. Aí aquelas crianças nunca ficavam só. Para onde elas iam, os 2 anjos acompanhavam. Todos os anjos. E é incrível que pareça que cada criança que de variados tamanhos lá era um anjo também, da mesma altura, do mesmo da altura daquelas crianças. As crianças maiores tinham anjos maiores também, as crianças pequenas tinham anjos também pequenos com ela. E cada criança ela tinha 2 anjos. Aí para onde a criança ia, os anjos iam. Elas nunca ficavam só, sempre os anjos do lado delas. E brincavam, os anjos pegavam ela no colo, aí brincavam, davam carinho e beijavam. Naquele lugar reinava muita paz e felicidade naquele lugar. Aquele lugar era muito lindo. E aquele homem falava que era o lugar dos órfãos ali. Esse homem chamado Mardoqueu, ele falava para mim, olha, aqui é o lugar das crianças que são rejeitadas dos pais, que os pais eles não querem essas crianças, eles rejeitam. A maioria das pessoas que estão aqui já eram abandonadas pelos pais. Abandonado pequeno, que jogavam na rua, que abandonavam na casa das pessoas. Os filhos que ficavam abandonados pelos pais nas ruas, que dormiam nas sarjetas, que não tinha pai nem mãe, não tinha família nenhuma, e que naquele lugar eles tinham tudo. Eles tinham tudo naquele lugar, ele tinha felicidade, ele tinha paz, eles nunca estavam só naquele lugar. Aí ele mandava eu olhar e eu passeava por aquele lugar, admirando aquela felicidade daquelas crianças, era muita alegria. E as nuvens também, de todos os tamanhos, aquelas nuvens brancas, bem brancas mesmo, aí ficava ao redor das crianças, as crianças pulavam naquelas nuvens, aí elas saltitavam por cima daquelas nuvens, era tão lindo, maravilhoso. E quando eu olhei mais para dentro, eu vi uma árvore bem no meio daquele bosque, uma árvore tão linda ali. E quando eu olho para a direita, esse homem chamado Mardoqueus, ele estendeu a mão e mandou olhar. Quando eu olhei para o lado direito, eu vi a minha esposa naquele lugar, acolhendo aquelas crianças. Ela acolhia as crianças no braço dela, aí as crianças começavam a brincar no cabelo dela, aí começavam a mexer no cabelo dela, começavam a cachear o cabelo dela, e o cabelo dela era grande, aí essas crianças, mais o anjo, começavam a brincar com ela, com o cabelo dela, e fazia o carinho nela. Ela estava tão feliz naquele lugar, e aquele monte de criança lá brincando com ela naquele lugar. As crianças pulavam nela, ela carregava as crianças, elas acolhiam, elas começavam a acolher aquelas crianças lá ao redor dela, um monte de criança ao redor dela. Eu fiquei admirado, eu fiquei
parei lá e comecei a admirar esse, meu Deus do céu, isso é tão maravilhoso, Senhor. Que o Senhor fez, que o Senhor está me mostrando. E era uma felicidade dela lá, da minha esposa lá, junto com as crianças, era uma alegria, que era tanta felicidade, era tão grande naquele lugar que eu podia sentir a alegria, a felicidade daquelas pessoas e da minha esposa naquele lugar. Muito bonitos, irmão, muito maravilhoso ali. E esse homem aí, ele vinha até mim, ele pegava no meu ombro, ele começava a falar umas coisas. Falava que era para os pais olharem para as crianças, cuidar das crianças, para ele ter o amor aos seus filhos. Porque da mesma maneira que um pai ou uma mãe tem amor nos seus filhos, que não deixa nada acontecer nos seus filhos, assim era o Senhor. O Senhor não gosta de... O Senhor não abandonou nenhum de nós, nenhum deles. Também os pais podiam se desfazer dos seus filhos, que isso não agradava o coração de Deus. Ele mandava para os pais zelarem pelos filhos, não deixar que os filhos vá para o caminho do mal, do caminho perverso. Não deixasse os filhos ir para a igreja e os pais estão dando o telefone para entreter os filhos nas igrejas. E que não era para o pai permitir isso, porque a maioria das pessoas, dos pais nas igrejas, na igreja que eu congrego, e as pessoas elas davam o celular para entreter o filho, para o filho não ficar andando, para o filho não ficar transitando ali. E que os pais não eram para fazer isso, porque estava tirando a atenção da criança. A criança também ela precisa ter o cuidado dos pais, ela precisa ter a direção de Deus na vida delas. E que nada disso era bom para os filhos. Deixar os filhos brincarem com o celular na igreja, no templo do Senhor, porque é um templo santo. E o Senhor me falava, aí aquele homem falava para mim que era para a gente buscar Deus verdadeiramente. Busca Deus em meio das guerras. Por causa disso, ele me falou que no tempo deles mais difícil, que as pessoas queriam caçar, matar ele clamou o Senhor e evocou o nome do Deus forte. Ele falou bem assim: eu evoquei o nome do Deus forte e ele entrou na guerra por mim, ele intercedeu por mim na guerra. Aí eu fiquei imaginando se tinha aquele homem falando aquelas coisas, aí eu às vezes sem entender. Mas eu entendi muito bem que ele quis falar com o nosso Deus vivo, Deus forte, que nunca vai deixar ninguém desamparado, que é para a gente buscar, para a gente orar, buscar Ele verdadeiramente. E aí quando ele acabou de falar essas coisas, aí ele falou assim: olha, diz pro servo do Senhor, lá embaixo, ele falou, para os teus apóstolos, para eles não terem medo, eles não têm medo de nada, porque o Senhor está com eles, o Senhor está com vocês lá. Aí eu olhando para aquele homem assim, ele me mandava falar: olha, fala para o servo do Senhor lá que agora o Senhor também ele vai levar ele em umas experiências também. O Senhor vai levar ele no profundo também, porque eles estão fazendo a vontade de Deus e Deus está se agradando do que eles estão fazendo. E que o próprio Deus ia levar ele em arrebatamento. Nas noites de orações, o Senhor vai se revelar mesmo diretamente com nossos apóstolos. E fiquei admirando aquele. Aí aquele homem chegava para mim, ele falava: tá vendo a felicidade como que é aqui dessas crianças?
Eu disse, eu tô vendo as crianças lá com a minha esposa, eles brincavam ali. Minha esposa, elas cuidava daquelas crianças assim, entendeu? Era muito maravilhoso ver aquilo ali. E eles brincavam no cabelo dela e ela tava com manto assim, ela tava vestida com um manto muito bonito, muito branco e grande. E aquelas roupas até perto da mão dela, só parecia as mãos dela e os pés dela, que ela usavam também uma percada parecida com a desse homem também. E ela lá brincando, muito feliz com aquelas crianças. E aquele homem falou, agora você tem que ir, por causa que estão precisando de você lá embaixo. Estão precisando de você lá, você tem que ir. E eu me senti muito maravilhado vendo aquelas coisas tão bonitas naquele lugar. E foi quando eu vi aquele homem assinando para mim com a mão, tipo se despedindo, dando tchau. E foi muito bom, maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso mesmo. Então foi isso, irmão. Eu agradeço a Deus por tudo. E a oportunidade, fico todo com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, esteja com vocês. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Aqui quem fala é a apóstola Ellen Janaína. Vocês acabaram de ouvir mais uma experiência compartilhada aí do nosso discípulo, irmão Humberto. E eu fico maravilhada com os detalhes, a riqueza que o Senhor tem se revelado ao seu povo, né? Pessoas assim que nós conhecemos, né? Conhecemos o caráter, ganhamos para Cristo e hoje vemos a evolução, né, na presença do Senhor dos nossos discípulos. Isso nos alegra muito. E eu quero compartilhar um versículo da palavra do Senhor, que enquanto eu estava ouvindo a experiência do nosso discípulo, o Senhor falou a respeito na palavra, que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Né? Que coisa linda saber que no céu, né, tem um lugar preparado para os órfãos, para as pessoas que são abandonadas, rejeitadas. E eu também deixo essa mensagem para você. Talvez você seja alguém que esteja vivendo esse momento de aflição, alguém que é fruto de um abandono. Você que foi rejeitado, talvez foi tentado até abortar você antes do seu nascimento. E você acha que Deus não lhe ama, que Deus não tem propósito na tua vida. E eu quero aproveitar essa experiência para deixar esse versículo. Ainda que a mãe desampare um filho que foi gerado no seu próprio ventre, Deus todavia não desampara. E como é lindo saber que lá no céu tem os guardiões, tem as pessoas específicas, o lugar específico dos órfãos, dos desamparados, daqueles filhos que foram rejeitados, filhos que não pediram para nascer, que foram rejeitados, e saber que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem controle, que a palavra do Senhor é verdadeira, é real. Isso me alegra, poder estar compartilhando com os amados irmãos dessa riqueza, dessa experiência maravilhosa que o Senhor permitiu o nosso discípulo passar e poder estar compartilhando conosco e nós estarmos transmitindo através desse canal, que o Senhor tem permitido isso para que vidas sejam edificadas também, não só no conhecimento, na questão da renúncia, mas também do que espera, do que tem no céu para aqueles que obedecem, para aqueles que sacrificam, para aqueles que ouvem a voz do Senhor, para aqueles que buscam andar no Espírito, né? Aqueles que buscam viver uma vida de intimidade com o Senhor.
todos os dias tenho me alegrado com o Senhor, porque a partir do momento que nós decidimos renunciar às coisas que não agradam ao Senhor e colocar nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor tem se revelado ao seu povo. E eu fico muito grata ao Senhor. Amém, apóstolo Juscelino? Amém, né? Glória a Deus. Eu fico muito feliz aí, mais uma experiência do irmão Humberto, né? Que o Senhor mostrou para ele, né? Ele falou da esposa dele, né? A esposa dele, irmãos, ela tem um problema no cabelo dela, tinha, né? Que ela antes de sermos da doutrina, ela usava, né, um cabelo postiço que chama, né, apóstola? Rastafari. Rastafari, né? E aí, sabe, durante as campanhas de oração o Senhor começou a arrebatar pessoas, inclusive o esposo dela, né? E aí o Senhor começou a mostrar sobre a doutrina e ela mesma, sabe, decidiu tirar, né, aquele cabelo falso, aquele cabelo ali, né, vamos assim dizer, né, falso, né, apóstolo, aí, sabe, Deus, né, o cabelo dela já tá voltando ao normal, né, apóstolo, tá crescendo, né. É um testemunho muito lindo, né, da esposa desse discípulo. Por quê? Porque ela era vaidosa e de tanto ela alisar, porque ela não se conformava que o cabelinho dela era de caixinho, e de tanto alisamento ele se desfazia o cabelo, então ficou muito curto. E ela usava esse cabelo postiço justamente porque ela achava que era feio. E quando Deus tratou com ela, né, apóstolo? Tratou com ela, o Senhor disse que ia fazer o cabelo dela crescer. E hoje, quando ela, sabe, ela é um exemplo, ela é um testemunho, foi uma renúncia muito grande na vida dela. E se vocês verem, amados, os cachinhos dela, o que Deus está fazendo, como está crescendo rápido o cabelo da nossa irmã, eu vejo o zelo, o cuidado, o amor de Deus pelos seus filhos que têm obedecido à voz de Deus, né? Porque o segredo não é só você ouvir, tem que obedecer. E quando nós obedecemos, colocamos em prática, Deus honra, né, apóstolo? Então é lindo, né, a renúncia, isso que Deus está fazendo na nossa igreja aqui em Manaus, a igreja Shalom. E sabe, irmãos, voltando ao testemunho do irmão, uma bênção, né? Nós temos um casal também de líderes aqui, que a filha deles morreu recentemente, né? E também já foi vista no céu por um dos irmãos. E sabe, irmãos, e pode ter certeza que se você, né, já teve algum aborto espontâneo, né, se aconteceu algo assim, né, você perdeu um filho, uma filha pequena, né, pode ter certeza que ele está lá em cima nos braços do Pai, e que se você se esforçar, se você andar no caminho da retidão, se você andar pela porta estreita, com certeza o Senhor vai dar a oportunidade de você ver seu filho, sua filha que estará na glória, né, juntamente com o Pai. E aí, né, viveremos todos alegres na presença do Senhor. Glória a Deus. As orações aqui não param. Vamos orar, vamos continuar orando. Temos enfrentado batalhas fortes, batalhas tremendas, e Deus tem dado vitória, né? Deus tem arrebatado pessoas, Deus tem curado, transformado, muitas coisas Deus tem feito e vai fazer nesses últimos dias. Então, mantenha seu foco em Jesus, não perca a fé, não desanime, sabe, irmãos, mantenha firme e forte, porque você não está sozinho nessa guerra. O Senhor, Ele é contigo, varão, varoa, tome posse dessa palavra, que o Senhor é contigo, e se você clamar ao Pai as armas necessárias, Ele vai te dar para você enfrentar essas guerras. Talvez você esteja passando por depressão, por luta, né, por cansado de tanta luta. Quero te dizer que o Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Encerramento. Amém, apóstolo. E é isso. A perseverança, ela atrai o cuidado de Deus, né? Dentro da obediência, né, apóstolo? Que Deus abençoe todos. Um grande abraço. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. No grande dia, no